Pela graça de Deus e somente por meio da graça, que estamos aqui para continuarmos com o nosso estudo, aquilo do qual Deus tem nos ensinado ao longo desses anos, que Deus tem nos capacitado. E nosso objetivo é bem simples, é só transmitir. Se nós conseguirmos transmitir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, levando para todas as pessoas que tiverem alcance a esse vídeo, para nós teremos cumprido o nosso papel, como o apóstolo Paulo diz, apenas que o Senhor nos conceda que complete a carreira que nos está proposta, e uma carreira sem impedimento e seguindo conforme a vontade de Deus, que Deus quiser assim realizar através das nossas vidas. E vocês estão com essa oportunidade, e a oportunidade, amados, ela não nem sempre volta. Então, eu espero que os irmãos estejam aproveitando essa oportunidade. Quem não leu ainda o projeto, né, a apresentação do projeto, quem não assistiu o vídeo ainda, assista, leia os slides da apresentação do projeto. Assista também, leia os slides, que abaixo eu estou sempre deixando os slides. Leia os slides sobre o plano de estudo bíblico. Se você não começou o estudo bíblico e deseja aguardar para que a gente faça o panorama bíblico, para depois você já ir com uma certa visão panorâmica, é bom também que faça isso, mas não deixe depois de estudarem a Bíblia toda, seguindo essas orientações que nós estamos passando. Mas preste bastante atenção, leia todas as referências bíblicas, foque de fato, se dediquem, consagrem as suas vidas, porque as Sagradas Escrituras não é um livro para ser lido como qualquer outro livro que nós lemos. Precisamos entender que nós estamos diante da palavra de Deus. As Sagradas Escrituras é a revelação de Deus aos homens. E vocês precisam olhar para ela como sendo Deus se manifestando para nós. Deus, através da história dos homens, através da história do povo hebreu, ele, no contexto da vida desses homens, manifestando a sua pessoa, o seu caráter, para que os hebreus, e também trazendo para nós, para que os hebreus entendam e sejam transformados no caráter no qual Deus desejou transmitir para aquele povo. Precisamos entender, então, que não é um livro qualquer. A Bíblia, mesmo tratando de um livro tão antigo, ela traz ensinamentos que se renovam e que são tão atuais, porque, no fundo, a essência do ser humano, mesmo há 2000 anos atrás, a sua essência, a nossa essência, permanece a mesma. Por isso que a palavra de Deus se renova. Então, não percam essa oportunidade. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 19 ao 20, o apóstolo Paulo diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Atentem o que nós temos já vemos falando há algum tempo sobre a questão da manifestação de Deus. Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, todas as coisas que foram feitas, a palavra de Deus diz que claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O homem perdeu essa sensibilidade para compreender a existência de um ser soberano, supremo, no qual criou e governa, sustenta todas as coisas. O ser humano tem se afastado dessa compreensão. Por isso, Deus, na sua onisciência, deixou registrado as Sagradas Escrituras para que o homem, mesmo no dia a dia, sem olhar para a criação de todas as coisas, sem perceber a criação de todas as coisas, o homem possa ter um livro, e é um livro, como a palavra de Deus diz, divinamente inspirado, para que a pessoa possa parar e compreender a história da revelação de Deus no contexto desses povos antigos, sobretudo sobre o povo hebreu, sobre os hebreus que Deus escolheu para manifestar a sua vontade. Isso é imprescindível para a gente compreender, porque a Bíblia, de fato, o que ela fala é acerca da manifestação de Deus. Eu vejo, às vezes, como muitas pessoas ficam procurando alguns detalhes, que eu vou citar até algumas questões dessa, e eu não dou muita ênfase nessas coisas, porque o que é mais importante é compreender a manifestação de Deus e compreender o que Deus quer gerar em nós. E às vezes
As pessoas estão olhando para detalhes que não são de importância tão grande se nós compararmos ao projeto que Deus tem para que nós sejamos aquilo no qual Ele projetou, que nós vamos chegar lá, os irmãos vão compreender cada dia, caminhando com paciência, degrau em degrau, de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito, ou como a Bíblia também diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Estamos diante da palavra de Deus, queridos. Não se coloquem diante da palavra de Deus como fosse um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A história da minha vida mudou quando eu acessei a palavra de Deus, ou eu posso dizer também, fui acessado pela palavra de Deus. Porque ao mesmo tempo que eu fui ao encontro dela, ela veio ao meu encontro. E foi isso que há 21 anos, eu posso dizer há 23, porque antes do Senhor me converter, há 23 anos atrás, 2 anos antes de existir de fato a conversão na minha vida, eu deparei-me com as Sagradas Escrituras, comecei a ler, não como se estivesse lendo um livro qualquer, mas já de tanto ouvir tantas coisas que muitas pessoas falavam, mas muitas das vezes não falavam com muita propriedade, então desenvolveu em mim uma curiosidade, vamos levantar assim, um interesse, seria melhor dizer, de querer entender onde estava a verdade, visto ouvir tantas pessoas apresentando tantas teorias. O que nós vamos apresentar a partir de hoje é o panorama bíblico. Mas antes da gente adentrar de fato no panorama bíblico, nós vamos fazer uma introdução de alguns pontos que são conceituais, mas são elementares para que a gente possa depois avançar nessa compreensão do panorama bíblico, dessa revelação de Deus processual. A partir desse término dessa aula, dessa apresentação de hoje, nas aulas seguintes eu vou dar continuidade a partir do slide que eu parei. Então não esperem mais esse início que eu tenho feito. Eu vou dar sequência em cada aula nesse tempo, nesse período de 15 a 25 minutos, conforme assim o que Deus tem trazido ao nosso coração. Um estudo histórico, cronológico e contextual da palavra de Deus. Para mim, do que é que a Bíblia trata? Qual é a minha compreensão ao longo desses anos que eu posso dizer é assim que a palavra de Deus trata? Ela trata da manifestação de Deus. E não a manifestação de Deus sem propósito e sem ter um alvo que Deus quer alcançar. E esse alvo, o meio e o fim, é o homem. É o homem que Deus quer alcançar e Deus também vai utilizar o homem para alcançar o próprio homem através da sua palavra, gerando um processo de ensino e aprendizagem. Deus ele é mestre por excelência. Não é à toa que o seu filho, quando Jesus veio em carne, ele é de fato o mestre que vai nos ensinar para que a gente entre nesse processo de aprendizagem a ponto de aprendermos tanto e desejar viver da forma que o mestre viveu. É esse processo de ensino e aprendizagem que Deus vem gerando nas Sagradas Escrituras, sobretudo porque Ele quer gerar isso em nós, Ele quer isso dentro de nós, no tocante a tudo que Ele quis e na forma que desejou se revelar. Então não é como nós queremos, é como Ele quis, é na forma que Ele desejou, na proporção que Ele quis se revelar, com o objetivo de alcançar o homem e moldá-lo ao seu caráter. Às vezes eu vejo muitas pessoas preocupada com alguns pontos, detalhes, porque tem, ou porque é assim, ou porque não tem esse detalhe, mas não atentamos o que Deus quer de fato alcançar através dessa manifestação é o nosso caráter. Vamos ter lá na frente um momento quando nós estivermos tratando alguns pontos, alguns assuntos específicos, onde nós vamos tratar sobre caráter, porque as pessoas têm perdido essa compreensão. E quando nós falamos de caráter, quando eu estiver fazendo esse panorama bíblico também, muitas das vezes eu já vou fazer uma conexão direta. Porque eu falei que o propósito desse estudo é ser objetivo. O propósito desse estudo não é ficar devagando muito, precisamos ser muito diretos. Então, quando eu falo em caráter, só me vem à mente o texto escrito aos Hebreus, no capítulo 1, no versos 3, quando diz que o qual
sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Esse texto expressa a imagem no grego é caracter. E aqui esse texto está falando acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. E por isso eu vou logo antecipar. Se vocês compreenderem esse processo de revelação de Deus, o que nós vamos perceber é que Deus quer construir em nós, por isso que ele vai se fazer carne através do seu Filho Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, que é o caráter, a expressa imagem da pessoa dele, para que nós, andando com ele como discípulo, possamos apresentar, possamos testemunhar ao mundo um caráter transformado, um caráter de um homem e de uma mulher de Deus. É esse o processo que Deus está gerando. Por isso, vocês vão compreender desde o Antigo Testamento como é que o Senhor vem construindo esse processo. E em Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo ainda diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra é uma revelação processual. Nós já apresentamos no panorama bíblico essa sequência, Gênesis, a história no contexto de Abraão, de Moisés, no Êxodo, com essas datas aqui aproximadas, apenas para que a gente tenha uma ideia cronológica. E aqui o ano zero, que eu já falei que é apenas didático, porque houve um erro nessa datação do ano zero, mas vamos considerar como zero. E o que acontece antes de Cristo está aqui, para a esquerda, e o que acontece após Cristo está aqui para a direita. Mas Cristo é a pessoa central da manifestação de Deus. Então não podemos pensar nessa revelação processual sem saber onde está o ápice daquilo que Deus quer manifestar ao homem. E a gente vai ver depois, Deus permitindo, quem sabe, a história da igreja para ver como a igreja se comportou, certo ou não, acerca dessa compreensão processual das Sagradas Escrituras. E vamos chegar a um ponto de analisar nós como igreja hoje, se nós estamos compreendendo, se nós estamos nos comportando na maneira na qual Deus de fato estabeleceu no seu processo de revelação. Se não entendermos isso, queridos, estamos em uma lacuna, estamos não cumprindo exatamente aquilo no qual Deus ensinou, aquilo no qual Deus transmitiu processualmente com um intuito bem específico de nos levar a este nível, nos levar a sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo, como ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. A importância de compreender a Bíblia e compreender o Antigo Testamento, que muitas pessoas às vezes desprezam, é fundamental porque as raízes do cristianismo encontram-se exatamente na história do povo hebreu. Foi esse povo que Deus separou para que através dos hebreus, que depois passou a se chamar de Israel, Deus quis se manifestar a esse povo, tratando o homem, tratando o caráter, tratando a essência do homem, como nós também somos o mesmo ser humano em essência, por mais que sejam povos, pessoas que viveram mais de 3.000 anos atrás, se nós considerarmos o Antigo Testamento, mas a essência do ser humano permanece a mesma. Portanto, do Antigo ao Novo Testamento, observe-se o progresso vital, já tinha falado sobre isso, até alcançar a ideia perfeita, como se fosse o crescimento de uma árvore. E se cumpre no Messias, se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Tem um termo grego, lá na frente também vou apresentar, que ele diz que Cristo é a completude de todas essas coisas. Ele é teleios, é a ideia completa, a ideia cheia, completa daquilo que Deus desejou manifestar aos homens. Dessa compreensão deriva uma consequência importante para a correta interpretação dos planos e propósitos de Deus sobre toda a humanidade, que o Senhor apresentou progressivamente. Se Deus, o Criador dos céus e da terra, que tem toda a sabedoria, não tem, ele é a própria sabedoria, melhor dizendo, quis se revelar progressivamente, nós não podemos nos anular dessa ideia e dessa compreensão processual. Nós devemos seguir compreendendo da forma que o Mestre por excelência apresentou. Por isso que mesmo com tanto desejo de trazer tantas coisas lá na frente, eu não estou saltando, eu estou seguindo essa compreensão. Até para que eu deixe registrado
Porque lá na frente, quando eu estiver tratando alguns pontos, tratando algum assunto, se você ficar assim meio que sem saber por que eu estou falando dessa forma, eu vou citar, olha, vai lá no vídeo anterior, vai lá naquele vídeo sobre determinado assunto e você estudando lá, você vai compreender porque Deus me levou a essa compreensão. Como Deus foi construindo isso na minha vida, me levando a essa compreensão, a chegar a ter esse entendimento hoje, que quando eu chego no ponto que eu vou tratar determinados assuntos, não é porque eu acho, não é porque eu quero apresentar uma compreensão, não, não é isso, eu não estou criando roda. Eu não estou criando aquilo que já está feito. Eu só estou trazendo aquilo que processualmente o próprio Deus quis se manifestar. O próprio Deus quis revelar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre revelação, iluminação e inspiração. Muitas pessoas falam de revelação e se falam muito, né? Vou dar uma revelação, tudo é revelação. Mas se a gente parar para analisar, queridos, a máxima revelação é as Sagradas Escrituras. Ela já está revelada para nós. O fato de nós e muitas pessoas não compreender determinados pontos nas Sagradas Escrituras não é que a gente não tenha revelação ainda. A revelação já está dada. A revelação já está exposta. O problema é que ainda a gente não chegou, ou muitas pessoas ainda não chegaram à compreensão desta revelação. Porque a revelação máxima é as Sagradas Escrituras. Existem 3 pressupostos teológicos que a gente precisa apresentar antes da gente fazer o panorama bíblico. Primeiro, Deus, ele é fato. Deus não é uma ideia, um conto de uma mente religiosa. Deus não é isso. Deus, ele é fato. Deus, ele é. Quando Moisés foi chamado e Deus apareceu para ele na sarça que pegava fogo, porém não se consumia, ele disse para Moisés, através do tetagrama, eu sou. Eu sou significa eu sou quem eu sou. Sou mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e eu sou quem eu quiser vir a ser. Esse eu sou também dá uma ideia de que ele pode ser quem ele quiser ser. Ele pode se manifestar como ele quiser se manifestar. Então, através desses 3 pressupostos, nós vamos entender que nós não vamos ao encontro de Deus. Nós não temos condição nenhuma. Eu comecei falando nesse vídeo, nessa gravação, sobre graça. É pela graça que nós estamos hoje apresentando essa aula. E nós chegarmos a ter a compreensão de Deus é porque, pela graça, Ele primeiramente quis se revelar a nós. Se ele não se revelasse a nós, se ele não se manifestasse aos seres humanos, se ele não deixasse registrado nas Sagradas Escrituras, nós não teríamos condições nenhuma, absolutamente nenhuma, de irmos ao encontro de Deus. É como se Deus fosse o grande cientista ali com o microscópio e nós fôssemos a bactéria. Como que a bactéria vai acessar aquele que está examinando ela? Não existe essa possibilidade, mas ele quis se revelar. Por isso eu sou é dizer também que ele é quem ele quiser vir a ser. Ele se manifesta como ele quiser vir a se manifestar. Por quê? Porque ele se revela. Ele já se revelou. Ele está revelado. Não que nós vamos conseguir compreender tudo. Por isso que eu disse anteriormente que ele se revela como ele quiser se revelar. Na medida e na proporção que ele quiser se revelar. Como aqui está escrito em Hebreus, no capítulo 1, versos 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras. É como ele quiser falar. É como ele quiser se revelar, até porque ele é toda a sabedoria. Ele se manifesta, ele se revela, e como ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele sabe como ele vai transmitir ao homem a verdade e fazer o homem ser acessado por essa compreensão. Então, se ele é e se ele se revela, como Osés, o profeta Osés, no capítulo 6, versos 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o próprio Jesus Cristo, em Mateus 11, 25, ele diz, em oração, mais uma declaração aberta aos homens, ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Essa palavra não é para pessoas doutas, não é para os sábios deste mundo. A palavra de Deus diz que Deus pegou as coisas que não são para confundir as que são. Então, não se preocupem em seu grau acadêmico. Não que não seja importante nós estudarmos, mas não se preocupem, eu não vou ser vetado
de chegar ao acesso da compreensão de Deus porque eu não tenho um nível superior, porque eu não concluí o meu segundo grau, porque eu não tenho uma pós-graduação. Não, isso não é fator determinante. O fator determinante é o quebrantamento, é nós nos lançarmos aos pés do Senhor na dependência, no desejo de que Ele se revele a nós e de que Ele nos ensine. E eu tenho certeza absoluta que quando você se dedicar, verdadeiramente se derramar diante do Senhor, acompanhando essas aulas, essa compreensão, estudando, examinando cada uma dessas referências bíblicas, o quanto você vai crescer na compreensão de Deus, você vai ver. Em um determinado momento, lá na frente, vamos ver algumas pesquisas, alguma forma que Deus nos iluminar para que a gente possa ver e sentir, receber de vocês essa percepção. Como vocês cresceram na fé através dessa compreensão processual das Sagradas Escrituras. Conhecendo a Deus. Ele que se revela para nós. Aí que vem a palavra grega apocalipse. Trazer à luz, revelar algo que estava oculto. Já está revelado a palavra de Deus. O fato de nós não compreendermos não significa dizer que não é uma revelação, ou que nós precisamos ainda receber determinada revelação. Não, já está revelado. E isso, queridos, foi revelado a homens inspirados. Em grego, phero, ser conduzido para que possa realizar algo. A palavra de Deus diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, as Sagradas Escrituras é um texto dentro do contexto social do ser humano, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a homens santos, separados e consagrados, para que através deles Deus pudesse trazer a sua revelação e a sua manifestação. E a nós, Gilvan? E a nós, o que é que nos compete? A palavra fotidizo, em grego, que significa iluminar, tornar visível, irradiar luz sobre. Então, o que é que nós temos quando nós lemos a Bíblia, que nós chegamos à compreensão exata daquilo que Deus quer se revelar para nós? É uma revelação? Não. A revelação é o que já está escrito. O que fez com que nós chegássemos à compreensão é o fotidizo no grego, é a iluminação do nosso conhecimento, iluminação dos nossos olhos para compreender aquilo que Deus quis se revelar através da inspiração que ele deu a esses homens santos. E quem é o fim? Quem é o alvo? E quem é o meio pelo qual Deus se utiliza? O homem é o fim, o alvo, como também o homem é o meio pelo qual Deus se utiliza para levar a compreensão de sua revelação a todos os povos. Como está escrito em Provérbios 27:17. Como ferro, com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, entendam a revelação, não é a minha compreensão agora da palavra de Deus que é a revelação. A revelação é a palavra de Deus, a qual já havia sido inspirada a esses homens. A nós, o que compete é sermos iluminados, termos os nossos olhos abertos para compreender aquilo que já está revelado. E como é que Deus fez isso? Quer fazer isso através das Sagradas Escrituras. Do Antigo Testamento, 39 livros que nós já falamos no nosso plano de estudo e nos 27 livros do Novo Testamento. Já está aqui revelado todas as coisas, o que Deus quis revelar para nós nesse tempo, na nossa condição humana agora. Lógico que na eternidade, né, no milênio, podemos vir a ter compreensões maiores, mas para esse contexto, para essa dispensação que nós temos vivido nesse corpo, ainda é isso exatamente que Deus quis revelar através das Sagradas Escrituras. Mas ele vai nos iluminar. Um povo peregrino, vamos começar a falar no próximo encontro. Talvez em 2 encontros a gente conclua essa parte do povo peregrino. Se não der, a gente faz em 3. Depois um povo tribal e depois nós vamos falar sobre monarquia. É uma forma que Deus tem trazido a minha compreensão, já tem ensinado dessa maneira durante alguns anos. E eu quero que, através dessa forma, o entendimento, a mente dos irmãos seja iluminada. Para que vocês cheguem à compreensão da revelação que já está nas Sagradas Escrituras. Porque a melhor forma de conhecer a história de Israel é fazendo estudo agrupado pelas fases vividas do povo judeu. O que nos remete também ao estudo cronológico dos seus livros, conforme os fatos ocorreram, conforme os fatos aconteceram. É dessa forma que nós vamos
a partir desse slide, no próximo vídeo que eu vou gravar, iniciarmos o povo peregrino. O que é que Deus quis revelar para nós através da peregrinação dos hebreus, desde a peregrinação de Abraão, a peregrinação de Moisés, a peregrinação dos hebreus pelo deserto, alcançando aquilo para o qual Deus havia constituído que eles alcançassem, que é diferente daquilo que Deus constituiu para nós alcançarmos. E nós vamos chegar no próximo encontro e vocês vão ver o que Deus tem nos ensinado. E tudo isso, Jesus Cristo, graça sobre graça. Por meio da graça de Deus, Ele nos alcançou. Pela graça de Deus, estamos aqui de pé. Pela graça de Deus, vamos prosseguir. Pela graça de Deus, alcançaremos aquilo pelo qual já fomos alcançados. Que o Pai eterno, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, te abençoe e te guarde. Uma excelente semana para todos. Deus nos abençoe.